Hoje é dia 14 de maio de 2015. Estamos fazendo aqui o nosso trabalho de coaching no Laboratório de Inovação Colaborativa Digital da Iplan. Tentando fazer aí um retrospecto da semana passada, né? Na semana passada, eu estou sem nenhuma caneta. Peraí, só um minutinho. Deixa eu botar aqui uma paradinha. Bom, então, se a gente for fazer aqui um retrospecto, a gente avançou na semana passada em algumas coisas, né? E eu não sei se você chegou a ver, eu coloquei no Facebook, no grupo da inovação, um PowerPoint que eu apresentei assim, como eu estou vendendo esse serviço para fora, né? Então eu entrei agora no trabalho de prospecção de novos clientes e tal, e aí criei um modelo. E aí começamos com o primo meu no Canadá, ele me ligou, eu pedi para a irmã dele fazer os negócios, aí ele me ligou para saber o que estava rolando, uma história assim de família. Aí ele me falou, aí eu falei para ele da ideia do laboratório Silver, Gold e Diamond. Ele falou, não, você tem que ser Silver, Gold, tem que ser Platinum, né? Porque você tem que ir na linha dos metais. Então eu botei Platinum no processo. Então, qual é a classificação que a gente faz do laboratório aqui? A classificação que eu faço do laboratório aqui da Iplan é a seguinte, é um laboratório que entrou naquela classificação operacional. Opa, e aí, cedo. cara? Chegou cedo hoje? Não, todo dia 10 horas eu tô aqui. Deixa eu te falar uma coisa, tô precisando de um apagador e mais caneta dessa. Vou trazer. A pauta já pegou. Não, porque tá tudo lá na sala. Teve um. Aí evento levaram. aqui que levaram tudo pra lá. E eu tô precisando também do laptop. Vou trazer de também. tarde. E o laptop, se você pudesse arranjar caixa de som, porque de tarde eu vou ter um. Tá, tem lá também. Vou trazer agora. Tá, valeu. Então, eu não estou lembrando aqui a classificação, mas acho que a classificação é a seguinte. A gente definiu, né? Você tem aqui operacional, foi isso. Estratégico. Então você tem duas classificações. Quando você consegue ter o operacional, você tem o estratégico. Nós somos, aqui o laboratório aqui é um laboratório operacional Silvio. É isso. Quer dizer, então esse é o diagnóstico que tem. O que é esse laboratório da Iplan? É um laboratório, foi a primeira tentativa de implantação, então é um laboratório operacional Silvio, com baixo investimento e não estratégico. Quando você fala, mas tem a portaria, quando você fala, mas tem os regulamentos internos, teve tudo isso, mas não entrou dentro da estratégia da organização a revolução cognitiva. Não entrou. Ele teria que estar diretamente suportado pela presidência, alguma coisa assim, né? Alguma coisa lá em cima, né? Exatamente. E o que aconteceu foi que, por não estar dentro do planejamento estratégico, a mudança da presidência afetou o projeto. Por quê? Porque o novo presidente, a organização olha esse projeto como um projeto operacional. Então, basicamente isso. E esse projeto operacional, ele tem uma operacionalidade e ele tem um baixo investimento. E criou-se a expectativa. Isso foi um erro nosso. Da empolgação inicial, que foi uma expectativa do que um laboratório operacional Silver é capaz de fazer. E internamente as pessoas continuam achando que o laboratório Silver, operacional Silver, muita gente acha, apesar de não estar isso na portaria e apesar de não estar isso no regulamento interno, muita gente acha que o laboratório operacional Silver é possível você sair além do pré-protótipo, coisa que você não consegue fazer. Então,
Então, eu botei lá no meu PowerPoint dizendo, o Laboratório Silver ele é um gerador de pré-protótipo, ele é um monitoramento de mercado. Então, o que você vê aqui no operacional? O que ele faz? O Silver, independente de ser operacional ou estratégico, o Silver, o que ele faz? Ele faz monitoramento, ele faz difusão de cultura, quer dizer, não é só difusão, né? Atualização e difusão da nova cultura, monitoramento e pré-protótipos. Todos esses laboratórios, o Silver, o Gold, o Platinum, todos eles fazem a mesma coisa. Só que a diferença do Silver para um laboratório latino, digamos, é que aqui o pré-protótipo, aí tem uma diferença aqui também, a gente viu semana passada. O que acontece? Quando você tem o Silver, quando você tem o operacional, aí tem uma coisa legal aqui. Quando você tem o operacional, qual é a diferença do operacional para o estratégico? O operacional, o estratégico, o que você faz? Você percebe que essa organização aqui está vivendo uma crise, você cria um ambiente intermediário e você imagina que essa organização migra para um outro modelo. Então, todas as atividades do laboratório vêm para uma nova estrutura. Então, se por acaso a gente fizesse dentro da estrutura tradicional, se a gente fizesse o laboratório estratégico, todos os projetos viriam aqui para este novo ambiente. Você faria o projeto e você já começaria a fazer o gerenciamento nesse novo ambiente. Então ele não volta para trás. No operacional, isso aqui é um problema, porque não há clareza que tem que vir para cá. Não há a demanda de vir para cá. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, mas ele vai voltar para trás. E aí aqui você começa a ter crises. Por quê? Essa nova cultura começa a se embolar com a cultura de trás. Esse é o problema de você fazer o operacional seu. Então isso tudo são situações que a gente tem que balizar, porque são situações que vão dificultar a implantação desses projetos. As pessoas têm que ter noção que isso vai acontecer. E tem que ter clareza que isso aqui são... Esse é o cenário. Esse é o diagnóstico que eu estou fazendo de fora. Né? Então, o operacional vive essa situação aqui. Então, quando as pessoas colocam, e aí algumas pessoas entram numa discussão conceitual e dizem, não, mas não pode ser que não sei o que, papá, não pode voltar para trás, porque não sei o que, a ideia sempre foi fazer para frente, não sei o que, papá. Você fala, olha, você não está abrindo mão do conceito. O que você tem que ter noção é como está sendo implantado e os limites que você vai ter com a implantação neste modelo. O que você teria que lutar não é aqui embaixo. O que você teria que lutar e é que eu estou falando, teria que fazer um realinhamento, fazer uma repactuação com a nova presidência e dizer, ó, a gente queria passar esse projeto de operacional para estratégico, porque esse projeto estratégico, ele tem tais características, ele vai criar um outro ambiente de produção aqui. Esse que é o problema. Aqui você tem um ambiente de produção e aqui você vai criar um novo ambiente de produção. Essa é a diferença. Produção 2.0 e produção 3.0. Então, no estratégico, você percebe que isso é necessário e que você quer fazer isso aqui. No operacional, você não tem essa clareza, então ela volta para trás. E aí você começa a ter projetos novos, com um novo perfil sendo feitos na área de produção antiga. Aí você começa a ter crises e conflitos. Está entendendo? Então a tendência que você vai ter, se você mantiver o processo operacional, o tempo vai fazer com que esse projeto operacional, ou ele passa para estratégico,
a tendência dele é ele viver tantas crises que ele vai acabar acabando. Ou ele vai acabar, ou ele vai viver crise, vai viver ter problemas. Consegui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Paulo, explica. Jack Line. Jack offline. É muito longa a coisa. É aquela discussão por que começa naquela discussão quantos por cento e quanto dinheiro você está colocando no laboratório, né? E o Nepo teve a sacada de colocar uma escala disso aí. Então vamos supor, o nosso laboratório aqui, ele prevê 10% de tempo e praticamente nenhum investimento financeiro, só a questão de funcionar. Então, esse tipo de laboratório seria classificado como silver, tá? É o nível mais baixo de investimento no laboratório. E, ao mesmo tempo, por ser assim, provavelmente, eu ainda não captei por que ele está operacional e estratégico. Eu acho que ele poderia começar silver no estratégico, ou não. Isso é uma boa discussão. Então, Então, quer que eu continue? Não, vamos fazer só um parênteses para depois você vai falar para ela. Eu vou falar para você e você fala para ela. Porque aí a gente faz um bate-bola legal. Por que você não vai entender o que eu estou falando, mas depois ele vai explicar. Então, por que eu estou falando para você? Porque qual é a diferença do operacional? Aqui, digamos aqui é o seguinte, nós temos uma mudança cultural na sociedade em curso. Ou uma mudança, se vocês quiserem, técnico-cultural. Essa mudança técnico-cultural, ela tem que ser compreendida pela administração, pela gestão, e ela tem que ser incorporada à estratégia da empresa como uma coisa relevante. Certo? Então, na propaganda de shampoo ideal, daquela menina correndo, sabe? Um campo lindo, com tudo esvoaçante, o cabelo esvoaçante, nesse mundo ideal da Disneylândia, né, a gente teria, então, um trabalho em que a alta gestão percebe isso e ela cria, a partir daí, por sugestão de agentes culturais 3.0 ou de consultores 3.0, ela vai criar um laboratório, que eu estou chamando lá fora agora, de laboratório disruptivo. Se você quiser, laboratório disruptivo digital, digamos. Ela vai criar alguma coisa desse tipo. Então, este projeto vai entrar dentro da lista das atividades importantes da organização. Se tiver uma lista de 10, ela estaria aqui entre as 3 primeiras ou 2 primeiras, como uma coisa fundamental para a organização não ser surpreendida pelo mercado, para ela poder acompanhar o que está acontecendo, para ela começar a se aculturar nessa nova cultura. Então esse é o mundo da Disneylândia ideal, né, em que as coisas seriam espetaculares. Esse seria, digamos assim, o cara fala assim, ó, vamos fazer uma operação de cérebro. Quais são as condições perfeitas para fazer essa operação de cérebro? Essas aqui. Ah, mas tá faltando isso. Bom, tem que fazer, então não é perfeito. O que aconteceu na Iplan? Então isso aqui é o ideal. O que aconteceu na Iplan foi: houve uma expectativa de se criar um projeto de inovação. Operacional, melhoria operacional. Inovação é uma coisa importante, está dentro da estratégia geral da empresa ser uma empresa inovadora. Mas não inovadora digital, disruptiva e tal. Inovadora. Então, e eu fui bem honesto, falei, olha, eu faço inovação assim, vamos experimentar. Então, fizemos e tal, pá. Então, o laboratório, ele foi criado aqui, ó, embaixo de um projeto operacional. O que aconteceu? Houve uma espécie, ao longo do tempo, uma espécie de incompreensão em que você foi percebendo que, aos poucos, a direção foi percebendo
esse discurso aqui. E ela foi incorporando. O Paulo várias vezes falou que a gente estava criando uma nova empresa, que aqui a gente estava construindo. O Ricardo várias vezes falou de colaboração de massa, etc, etc. Mas não tinha uma clareza absoluta. Eles não fizeram uma capacitação, uma compreensão absoluta disso aqui. Não tiveram. Então, o projeto ele ganhou uma certa prioridade operacional. E aí, a partir dessa necessidade, se criou uma portaria e um regulamento interno, que deu vida operacional para esse laboratório. Tá certo? Deu uma vida operacional para esse laboratório. Mas não entrou na lista dos projetos estratégicos da empresa. Ou seja, quando o Ricardo e o Paulo saíram, o projeto, o que ele existia de estratégico nele era uma coisa da pessoa e não da organização, da instituição. Então, nós estamos com um projeto operacional, que tem uma portaria, tem um regulamento. E o problema do projeto operacional, como a gente tem hoje, qual é o problema do projeto operacional? Que quando a gente entra, qual é a grande diferença dessas duas visões? Quando eu entro com esse projeto aqui, nesse modelo aqui, estratégico, de mudança cultural, macrocultural e tal, papá, eu percebo que a organização atual, ela não vai continuar igual. Que eu preciso, porque o mundo está caminhando para um outro modelo, eu preciso me aculturar neste novo modelo. Então eu percebo que o laboratório ele vai construir um polo, um núcleo, em que os projetos do laboratório vão entrar numa nova área de produção. Será criada uma nova área de produção, por percepção cultural estratégica. Vai haver uma duplicidade de áreas de produção. Aqui teremos uma área de produção 3.0 e aqui nós teremos uma área de produção 2.0. Essa área de produção 3.0, ela será o futuro da organização nos próximos anos. E essa área 2.0, ela vai ficar de alguma forma mais na frente subordinada a essa área aqui, porque essa área é o futuro e essa aqui é o passado. Então, houve uma discussão de que a gente estava tentando pegar essa produção 2.0, já colocar alguma coisa que já fale com a 3.0, para já ir... Não, poderia. Mas Mas o que é 2.0 já não é isso, porque o que a empresa tem originalmente é 1.0, não é? Eu diria 2.0 porque 1.0 seria não digital. Tá. 1.0 é você trabalhar sem computador. Entendi. Então, o plano não trabalha sem computador. Que a gente desse um olhar dessa parte colaborativa. Então, quer dizer, produtos hoje da Iplan Rio, mesmo sendo 2.0, elas já sairiam com uma possibilidade ou com algum braço que conversasse com isso que a gente chama de ideal. Mas o que acontece aí é o seguinte, o que a gente precisa fazer? O que eu estou tentando trabalhar? Eu preciso ter um diagnóstico claro do que está acontecendo, e esse é o papel do meu coach, porque eu estou dentro desse processo também. Então eu preciso ter um diagnóstico claro para perceber, primeiro, quais são as limitações que o projeto vai ter, quais são as crises que esse projeto vai viver e quais são as possíveis saídas para que isso não aconteça. E uma compreensão das pessoas dessas crises, porque elas vão acontecer. Então, qual é a crise que eu acho que vai acontecer? A crise que eu acho que vai acontecer é o quê? Como não será criada essa área de produção 3.0, que só será criada se houver a percepção de que a gente está indo para um novo ambiente, isso volta para cá. Se fizer esse projeto do ônibus, esse projeto do ônibus vai voltar para cá. As pessoas vão dizer, não faz sentido criar isso aqui, porque o projeto é visto como operacional. Não é visto isso aqui como uma coisa relevante para a organização. Não é visto que isso aqui é uma coisa que inapelavelmente vai ter que ser feita mais dia, menos dia. Que quanto mais rápido fizer, melhor. Então isso aqui não é claro. Obviamente que isso faz parte de uma discussão, de um entendimento, de uma compreensão que a gente tem trabalhado aqui no laboratório. A partir de tudo que a gente viu, a gente estudou, etc. Então, isto não vai acontecer. Então, a produção 3.0 não vai acontecer. Então, a produção 3.0, digamos que vai se fazer no negócio de transporte, isso volta para cá.
Então, o que vai acontecer? O laboratório ele continuará Silver. Porque a ideia do laboratório, no fundo, é o seguinte, ó. Quer ver que é uma coisa? Que a gente vai entrar aqui numa nova coisa. Que tu vai explicar ali. Silver, você vai ter o Silver, depois você vai ter o Gold, depois você vai ter o Platino e depois você vai deixar de ser laboratório. Ele vai virar uma nova organização. Mas para isso, ele primeiro tem que se transformar em estratégico. Exatamente. Para subir de Silver para Gold. Entendeu? Então ele é laboratório até o momento que ele formaliza uma nova organização. No momento que ele formaliza uma nova organização, ele deixa de ser laboratório. O que não quer dizer que um laboratório seja incorporado nessa nova organização. Então essa nova organização pode ter um laboratório ou ela parecer sempre um laboratório. Eu acho que na prática ele vai até se tornar ele vai deixar de ser laboratório antes da empresa toda se mudar, porque ele vai crescer de um tal tamanho que ele não vai poder mais se chamar de laboratório. E aí você teria um laboratório aqui para você poder, digamos, continuar no monitoramento. Sim, e tal. com certeza. Então, esse é o caminho. Qual é o problema que a gente está tendo aqui? No meu diagnóstico. O problema que a gente está tendo aqui é o seguinte. Número 1, o laboratório ele nunca foi estratégico. O projeto nunca foi estratégico. Em não sendo estratégico, não há clareza da organização que a área de produção 3.0 ela tem que ser criada nova. Ela não pode voltar para trás. Então, isso é o problema. E isso é o gerador de crise desse processo. Isso é uma coisa. Segundo, esse é o macro problema. O micro problema houve um compromisso, uma ideia de que, mesmo que fosse um projeto estratégico, digamos que a gente estivesse trabalhando, estratégico, então, um laboratório, mesmo estratégico, Silver, ele não sai do pré-protótipo. Porque ele não tem dinheiro para fazer além do pré-protótipo. Então, para você sair, mesmo no laboratório, seja operacional, seja estratégico, para ele sair do Silver, para ele ir para o Gold, você tem que ter investimento. E aí, no caso, nem o investimento operacional está acontecendo. Então, ele não sai do Silver, ele nem passa para o Gold, porque você, para sair do pré-protótipo, você precisaria de recursos para você fazer isso. E há uma promessa de muitas pessoas dentro do laboratório, que a direção pensa assim, tudo bem, mas tem muita gente do próprio laboratório que acha que dá para fazer e sair do pré-protótipo só com os 10%. Como isso não é possível, fala-se uma coisa e não se entrega. E aí dá a impressão que o problema é de toda a metodologia, da criação do laboratório, da ideia toda, entendeu? Você pega todo um negócio que você não compreende e diz assim, não, tudo isto não funciona porque a gente não consegue entregar nada. E, na verdade, o problema da entrega é porque há uma falta de compreensão geral e há uma falta de compreensão do próprio projeto Silver internamente no laboratório, que é o custo da gente ter sido um dos primeiros a fazer, que a gente continua com esse problema. Deixa eu tirar uma foto disso, de repente eu vou apagar, e aí isso aqui já vai ilustrar o nosso... Eu até tive uma ideia assim, para ilustrar a coisa, é até meio engraçado, mas ela ilustra legal, porque uma empresa que não tem um laboratório disruptivo hoje, ela pode ser considerada uma empresa de ferro. Ela está no mercado, mas está enferrujando. Com certeza. Essa é uma boa metáfora. Eu acho que ela está enferrujando. Porque existe hoje uma nova, digamos, maresia, que aquele tipo de empresa tinha proteção, para essa maresia ela não tem essa proteção. Então ela está realmente enferrujando. Então, esse é o diagnóstico que a gente tem aqui. Agora explica lá para a nossa amiga. Então, voltando da onde a gente parou. Clareou? Clareou. A questão do Silver, por que o Silver é operacional? Ou melhor, por que o Gold e o Platinum não são operacionais? Porque a partir do momento que você coloca esse laboratório lá no plano estratégico da empresa, ele está lá em cima no plano estratégico, ele nunca vai poder estar sem investimento. Não, pode acontecer. Sim, mas vai ser num período pequeno. Mas assim, não tem dinheiro.
Então eu vou começar voando baixo. É estratégia estar voando baixo. Sim, mas ele nunca vai ser silver, porque ele já tem uma visão. Você vai ter uma coisa de aporte de dinheiro, etc, 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 etc. Sim, a visão da empresa já mudou. Ela não está sondando a questão do disruptivo. Ela já conhece, né? Ela já tomou conhecimento da coisa e está querendo adotar para si. Ela está querendo que essa coisa não seria dominar, ela passar a trabalhar no nível 3.0. Essa é a questão do operacional estratégico que apareceu ali. Então, continuando. Então, Silver você já conhece que é o nosso laboratório. Ela faz, o laboratório Silver, ele faz monitoramento do mercado, né? Faz atualização da cultura internamente e difusão na empresa, né? E o máximo ideal que esse laboratório vai chegar é em pré-protótipos. Não vai sair daí. Você não tem tempo nem aporte para isso. O pré-protótipo, na verdade, é um arquivo PowerPoint. Sim. Word, PDF. Com esse tipo de investimento você não vai chegar muito além disso. E aí, qualquer outro, os outros dois níveis de laboratório, que seria o Gold e o Platinum, ele já viria de cima, né? Já estaria no plano estratégico e ele sempre vai pegar a empresa, começar a implantar a teoria e a saída vai ser sempre um laboratório, vai ser um laboratório 3.0 que vai tornar a empresa 3.0. O que eu acho que aí que você está falando, o que acontece? Se ele é operacional, o fato de você. O problema de dinheiro não tem a ver com estratégico operacional. Não tem a ver. Porque, por exemplo, a NTT, eles querem botar 20 milhões no projeto. Então ele vai ser platino. Mas ele pode ser platino operacional. Qual é a diferença do operacional para o estratégico, objetivamente? Se eu tenho um laboratório operacional, pode ser o dinheiro que for, qual é a diferença? No momento em que começa a entrar projetos em produção, ele volta para a organização atual. Essa que é a diferença. É como se fosse o caminho seguinte. O operacional, qual é o caminho dele? Você pode ter 3 níveis aqui. O Silver, o Gold e o Platino. Tá? Toda vez que você fizer qualquer coisa aqui, isso aqui volta para a estrutura atual. Então, não tem uma outra estrutura. Não tem essa outra estrutura. O que é o estratégico? Estratégico você tem esses 3 modelos aqui, né? O Silver, o Gold e o Platino. Você tem a mesma estrutura, mas quando você chegar aqui no Platino, que você, na verdade, está dizendo que você começa no Platino a produzir, entra projetos em produção, você vai criar um setor de produção novo. E aqui, no momento que você começar a criar um setor novo, na verdade, você já está criando uma nova organização. Porque a produção passa a ser rodada aqui, e não mais aqui. Aqui. Tá, eu entendi. Você pode ter um operacional, você pode ter um operacional aqui, tranquilamente, aqui você pode ter até um platino operacional, mas o que vai acontecer? O cara tem dinheiro, está desenvolvendo o sistema, mas está voltando para cá. Qual é o problema disso? Você é um cara muito chato, vai encher o saco, não sei o quê. Provavelmente, pela experiência, você vai ter um problema aqui de crise. Uma forma de resolver essa crise seria você ter uma área operacional na própria organização, separada, para atender esses projetos. Eu acho que você poderia ter isso.
você cria uma área separada e tal. O que no fundo é isso aqui. Posso te fazer uma sugestão? Você está usando esses conceitos recentemente. Eu acho que o Silver, ele deveria ser sempre operacional, independente do nível de investimento. Se ele não chega a produzir, ele está operacional, beleza. O Gold pode ser operacional ou estratégico, dependendo se ele tem uma produção própria ou não. E o Silver, ele seria sempre estratégico e obrigatoriamente ele estaria dando uma saída 3.0 que vai começar a absorver a 2.0. Que eu acho que aí explicaria bem melhor. Sabe o que não me atende? Vou te explicar qual é o problema dessa tua proposta de classificação. Que é o seguinte: quando eu faço uma classificação, eu tenho que ser o mais universal possível. Tem que valer para qualquer coisa. Então, a gente pode melhorar essa classificação. Estou dizendo que ela está em produção. O que eu quero colocar é o seguinte: você concorda comigo que o operacional estratégico está bem classificado? Sim. Então, o que você poderia trabalhar é o seguinte: você vai ter o operacional Silver, o operacional Gold, o operacional Platina, o estratégico Silver. Porque quando você tem vamos supor que a Iplan dissesse assim: caraca, que isso aqui tem tudo a ver, meu Deus, vamos implantar isso, etc. Babá. Vamos criar um laboratório. Só que eu tô sem dinheiro, hein? Pô, tô duro, hein? Então eu falo: beleza, vamos criar um Silver. Então ele é estratégico Silver. Só que o que acontece? Agora eu tenho um pouquinho mais de grana, pintou mais uma grana. Então ele vai fazer o Gold. Depois ele vai fazer o Platina. O problema é dinheiro. Mas acho que dinheiro não é tão importante quanto ele ser operacional estratégico. Não, eu sei, então o que eu estou te falando. Se o cara disser que é estratégico, eu posso modelar em 3 coisas para ele. No caso do operacional, também tem 3 modelações. O cara pode até estar entrando em produção, como pode acontecer aqui, se a diretoria botar dinheiro. Se a diretoria botar dinheiro nesse projeto do transporte, o que vai acontecer? Ele virou Gold. Ele deixou de ser, porque ele virou, ele na verdade vai até entrar aqui no Platino, porque ele entrou em produção. Só que a produção volta para trás. Isso, as pessoas que estão trabalhando no laboratório têm que ter clareza que isto é gerador de crise. E que isso tem que ter um certo cuidado aqui embaixo, porque você tem que fazer uma área, vamos supor, é assim que está funcionando. Então você tem que dizer, na área operacional, essa área operacional tem que ter uma outra área dentro do operacional para receber esses projetos colaborativos, porque eles têm outro modelo, uma outra cultura de solução de problema. Não entra no mesmo modelo. Porque como é que trabalha esse pessoal de produção aqui? O cara pega uma folha de pagamento, recebe os dados, ele recebe os dados internamente e resolve o problema. O que vai acontecer num projeto de colaboração de massa? Ele não tem controle do cara que está colocando dados. O cara que está colocando dados é um cara de fora. Então, esse modelo aqui, esse cara não está preparado para receber esse tipo de projeto. Entendeu? Porque isso vai demandar melhoria no algoritmo, um treinamento dos fiscais, uma série de crises aí, políticas, não sei do que. Esse cara não está preparado para isso. Ele é um cara. Esse cara, ele trabalha assim, ele trabalha voltado para cá, para dentro. O cara trabalha para fora o 3.0. Entendeu? Ele tem que entender o que o usuário está fazendo, tem que entender as fraudes, tem que entender os vandalismos, tem que entender tudo. Então você vai botar um projeto que tem uma cultura, digamos, de processamento de dados completamente distinta dessa produção aqui. Isso vai gerar uma crise. Por isso que a gente sugere que seja separado. Então, a alternativa que você teria seria a área de produção 2.0 criar um nicho, vamos supor, um operacional, um nicho 3.0, que no fundo é isso aqui adaptado para a realidade. Mas está vendo que você mesmo falando, o dinheiro investido fica em segundo plano. A questão mais central é se você vai ter uma produção 3.0 ou não. Essa aqui é a questão central. Então, eu acho que o Gold, Silver e o Platino estão ligados diretamente a isso, a produção. Você não tem produção nenhuma, você seria Silver.
você está implantando uma produção 2.0 e ela é menor do que a 2.0, você é gold. Se você está invertendo a coisa, se você está fazendo quase tudo 3.0 e o 2.0 é um laboratório lá, uma areazinha só de produzir IPTU ou qualquer coisa que seja que é estanque, aí você já estaria como um platino. Era essa ideia que eu estava querendo te mostrar. Porque não é que independa do valor investido. Depende diretamente do valor investido. Mas você não leva isso em conta enquanto números. Eu acho que essa questão da produção, eu acho que é a definição. Um projeto desse tipo estratégico, ele percebe que vai criar necessariamente uma área de produção nova. Eu acho que essa que é a questão. Então, aí a diferença do Silver pro... Não, a diferença do estratégico para o operacional é essa. O estratégico sabe que vai criar uma área operacional, que essa área operacional... Não, essa eu não tenho dúvida. Beleza. A questão do operacional estratégico... Aí você vai ter 3 níveis, você pode chamar do jeito que você quiser. Vão ter 3 níveis. Você vai ter um baixo investimento, médio investimento, alto investimento. Quando você tiver um médio investimento, alto e tal, independente de qualquer coisa, você vai ter classificações, você pode chamar do jeito que você quiser. Você vai ter 3 níveis de investimento. O cara é graduado que ele puder investir. O cara pode estar super empolgado sem dinheiro. Não é por uma questão estratégica, isso que eu estou te falando, não é por uma questão estratégica operacional, o cara pode estar super empolgado para o operacional, digamos, e está colocando. O que a gente coloca é que o operacional pode acontecer, não deveria, mas é o que talvez seja o que muito vai acontecer. É o que aconteceu na Implan. Ou seja, a gente criou um projeto e que as pessoas tiveram uma consciência estratégica da coisa e a própria direção não compreende. Porque você teve uma formação de baixo para cima e não teve uma formação de cima para baixo. Já o que você entendeu dessa história toda? Explica aí. Na verdade, é isso mesmo. Agora, a gente tem investimento. A empresa olha como investimento, você é uma hora que fica aqui, pensando que fica assim, usando esse... Mas isso é baixo, né? Para o conceito é baixo. O que a gente tem que contaminar, na verdade, de direção é sobre a importância e o impacto que isso vai gerar. Que você vê hoje, temos... Na prefeitura já tem projetos desse sentido. Sim. Né? Agora a Implan ainda fica emperrada em determinadas discussões aí. Agora, essa questão de conceituar um laboratório estratégico e operacional talvez dê um pouco mais de clareza à alta gestão. Sim. Entendeu? Então, olha só, se você quiser isso, é isso aqui. Conceituar para eles. Se você quer isso, é isso aqui. E trazer até isso para o grupo, né? Porque nós temos aqui forças fantásticas, mas que tem a limitação. Você tem o IPTU para tocar, o Alvarajá para tocar, você tem o 1746 para tocar, e aí você fica, porque a verdade é que a gente só apaga incêndio, a gente não planeja para algo. Eu acho que o grande calcanhar é esse, mas é em toda a prefeitura. Isso é uma cultura da prefeitura. O que no fundo, já que acontece é o seguinte: o meu aprendizado em relação à vida é o seguinte: quando você tem uma ação, você tem uma reação independente, e essa reação, se ela não acontecer da maneira que você acha que vai querer acontecer, ela vai acontecer de uma outra maneira. Então, você vê, as iniciativas que a prefeitura está fazendo são iniciativas não coordenadas, não pensadas, mas elas estão acontecendo. Né? Os laboratórios estão acontecendo, independente do que a gente está fazendo aqui. Aqui é uma das iniciativas, existem outras iniciativas. Né? Aqui tem uma iniciativa com um modelo estruturado, digamos, e tal. Existem outras. Não quer dizer que esta vai dar frutos melhores do que as outras, até porque essa nasce dentro de uma estrutura que teoricamente não se esperaria que teria uma coisa desse tipo, e as outras têm um respaldo que vem de fora. Eu sempre digo,
pegar um laboratório, criar um laboratório, chamar meia dúzia de garoto, botar numa sala, botar lá 20 mil reais ou 30 mil reais por mês nesse projeto e deixar a garotada fazer, não é? É uma coisa interessante, mas só que é o seguinte, e o legado? E os profissionais que existem na prefeitura? Você pega esse pessoal e joga para onde? Vai jogar no meio do mar? Vai deixar eles à deriva? Tudo bem, é o que está acontecendo. Então o que a gente está fazendo aqui é uma reciclagem, um aproveitamento para que essas pessoas pudessem se capacitar para esse novo mundo, etc, etc. Só que a gente esbarra numa cultura organizacional que independente da... Quer dizer, é uma cultura que está acima da própria empresa, eu acho. É como a prefeitura vê a empresa, como as pessoas se veem e como as pessoas aceitaram como a prefeitura vê. Isso é uma coisa. Há uma aceitação. É como se fosse assim, ó, você é o bobo da corte, você é o sábio da corte, você é o não sei o que, tá bom. Você definiu 4 ou 5 caracteres, então o cara A é o bobo da corte, o cara vai fazer piada. O cara é o sábio da corte, vai falar coisas sábias. O outro é o artesão da corte, o outro é o químico da corte, entendeu? A Implan entrou como se fosse assim, é o processador de dados da prefeitura, ponto, é isso. É assim que a O ponto de vista da secretaria é o gastador de dinheiro, né? É o gastador de dinheiro, mas é o processador de dados, e todo processamento de dados é uma coisa que tem problema, aí tem toda a burocracia, tem toda a cultura do serviço público mesmo. Então isso existe. Então tem isso. Depois tem a questão da cultura interna. Porque você vê, apesar de toda a discussão que a gente fez, apesar de toda a discussão ética, não sei o que, as pessoas vêm falar, mas poxa, negócio da greve, não sei o que. Eu falo, meu irmão, porque não sei o que lá, aconteceu isso, estou desanimado. Eu falo, tudo bem, desanimado, todo mundo fica, mas pô, a gente não conversou isso o tempo todo, exatamente para dizer que independente de qualquer coisa, a gente ia levar esse projeto independente, porque se for por causa disso, eu posso dizer... Todo mundo sabia que ia levar porrada. Todo mundo sabia que ia levar porrada. Ele sabia que não era um negócio, que é um compromisso de vida, etc. Mas é difícil, não é uma coisa... Eu não sei se isso... Eu acho que é muito mais humano não ser assim. Digamos. É muito mais natural na humanidade aceitar todos esses intempéries e justificar tudo isso como um motivo para você não fazer as coisas. Normal. É um ganho. Entendeu? Então eu não critico, eu acho que isso é normal. O anormal, ou digamos, interferir na vida de forma diferenciada é quando você diz assim, ó, independente, qualquer coisa, né? Então, a minha motivação é uma motivação que não parte do profissional, ele parte do pessoal. O profissional é uma forma de me sobreviver, é o contrário. Quer dizer, eu monto a minha estratégia de vida e faço do trabalho uma forma de sobreviver. E não o contrário. Entendeu? Uhum. Quer dizer, então, qual é a minha missão profissional, minha missão pessoal? Esse projeto, para mim, é uma missão pessoal, em que eu exerço ela profissionalmente. Está entendendo? Colocar dessa maneira. Então, eu não estou aqui por um compromisso profissional, estou aqui por um compromisso pessoal. E, obviamente, eu faço acordos profissionais para tornar isso viável. E eu acho que isso, eu sinto que isso também, esse conceito não foi um conceito consolidado. As pessoas, eu acho que elas estão aí no negócio, mas com todas as dificuldades que aparecem, as pessoas se desanimam, normal. Então, tudo bem. Então, esse é um outro dado, que é a questão da cultura também. Então, o que eu estou tentando agora nesse coach é fazer um diagnóstico e mostrar as saídas, as alternativas. Então, eu acho, você vê, eu pedi para o pessoal fazer uma convocatória, né, para as pessoas virem, para a gente conversar, para discutir esse tipo de coisa. Então, algumas pessoas ouviram o áudio, mas muita gente não veio. E muita gente não ouviu o áudio. Mas tudo bem, eu estou aqui fazendo o papel. Então, qual é o diagnóstico hoje? Hoje nós temos um projeto que ele é estrategicamente operacional. Hoje ele não é nem estratégico, ele é só operacional. Ele não tem mais nada de estratégico. Aproveitando que você falou no assunto aí, estava vendo as fotos de antes da portaria. Tinham quase 15 pessoas nessa sala. No dia que chegou o pedido para fazer a portaria.
E a coisa só foi diminuindo, a discussão muito teórica, e a maioria das pessoas foram embora, ficou meia dúzia de pessoas, né? E hoje em dia tá muito menos. Eu não sei se foi a portaria, eu não sei, eu acho que A gente sentiu um esvaziamento na época, porque aquela discussão era muito teórica demais, e as pessoas, umas não queriam, as outras não conseguiam se integrar. Eu não sei. Porque na verdade o que você teve aqui foi o seguinte, você teve aqui um projeto que foi operacionalmente estratégico. Olha só que interessante. Ele foi operacionalmente estratégico. Ele não foi estrategicamente operacional. E hoje ele é operacionalmente, não estratégico. Nós caímos um nível. Ele era, o ideal seria isso, estrategicamente operacional. Ele era operacionalmente estratégico, quer dizer, a diretoria tinha uma visão operacional do processo, mas acreditava que esse operacional era importante em termos estratégicos. E hoje você não tem operacionalmente não estratégico. Ou seja, ele é operacional e não estratégico. Então nós estamos vivendo hoje um 3 níveis. Então nós estamos no 3º nível. Então eu acho que a gente precisa resgatar e apontar os problemas. E a partir desse momento ver o que dá para fazer. E aí que eu digo, tem que fazer uma repactuação. Uma repactuação, o que é uma repactuação? Você tem que chegar e dizer, olha, a ideia é essa, o objetivo seria fazer isso essencialmente, explicar, tal. Se for operacionalmente estratégico, tem isso que vai acontecer. Se for criar um projeto como esse de transporte, tem que ser desse jeito. Se voltar para o operacional, tem que tomar um super cuidado por causa disso. Essa é a situação. Né? E aí tentar fazer um trabalho estrategicamente operacional. Então, se esse é o diagnóstico, o meu diagnóstico, a minha percepção, pode estar completamente equivocada. Mas é o que eu tenho de contribuição nesses anos todos de experiência e a partir dessa discussão que a gente vem fazendo. Entendeu? Então, são 3 níveis aí que servem para a gente discutir. Quando eu fiz esse projeto, até deu um problema num cliente, que eu fui fazer no blog uma separação exatamente sobre isso. Na época eu estava fazendo uma separação. Projetos que contam com o apoio da diretoria e projetos que não contam com o apoio da diretoria. Eu criei essa classificação. Mas a ideia não era que não está apoiando, que é contra. Era a ideia de que a diretoria não tinha essa visão estratégica. Aí deu uma confusão, cara, geral, entendeu? Porque essa coisa de produzir conhecimento e tal, as pessoas vieram com a carga e tal, porque eu não sei o que. Aí até explicar que tomar de porco não era tomada, demorou, né? Até porque também as pessoas, aí não é um caso aqui, mas naquele caso as pessoas eram hiper paranoicas com qualquer coisa, então entrou nesse processo também. Então hoje em dia eu acho que o estratégico operacional é muito mais light e é muito mais preciso, né? Porque, por exemplo, você não pode negar que houve um investimento da instituição, isso é um fato, nesse projeto, porque houve um investimento na capacitação. Quantas turmas já foram formadas? Isso é uma característica do Silver também. O Silver tem capacitação, tem investimento em capacitação, mas não tem investimento para produção. Então, quando a gente fala de Silver, nós estamos falando de capacitação. Houve investimento. Investimento de várias turmas que vieram, que ficaram, as pessoas ficaram aqui, etc. Isso é fato. Mas o item você botar lá naquela listinha. Capacitação. Capacitação. É. Jaque, o que você entendeu de tudo isso que a gente falou aqui? Você vai explicar para a Rita. Como é que você explicaria para ela? Rita, tivemos uma reunião lá, o que rolou? Fala. Não, eu tô aqui num desdobramento de pensamento de como transformar isso e vender um pouco melhor, porque assim, o que eu percebo, as pessoas elas têm vontade de fazer. Quem está aqui com a gente tem vontade de fazer, compra uma ideia, colocam em prática em casa, às vezes não é nem os 10% da empresa em casa,
a gente viu isso em várias pessoas aqui que fizeram isso. E aí a gente esbarra, né? Calma aí. Tem um processo burocrático, tem um processo político e tem um processo financeiro. Processo burocrático, político e financeiro. Uhum. Todos interligados, né? Exatamente. E quando você olha pro desejo, a gente não está pensando nisso. Olha, eu tenho uma ideia fantástica, eu não estou pensando no como eu vou botar em prática. Eu tô com uma gana de te ajudar a botar isso pra frente. Aí a gente tem esses entraves. E aí a pessoa que está super, hiper motivada, quando ela esbarra nisso, ela perde o pique. E aí acaba se desgarrando ou pô, pra que eu vou... Um bom exemplo são os treinamentos. A gente já tinha praticamente material, era só refinar, né? A gente podia fazer treinamentos, mas a gente esbarrou aí no político e no financeiro. Então não tinha maneira prática de reunir as pessoas e fazer essas reuniões. Na verdade, se você for ver também, só acrescentando, essa questão do Silver também tem um investimento de 10%, isso é um investimento. Sim. Essa reunião que a gente faz aqui, essa sala, que as pessoas separam. Eu acho que aí você tem um diagnóstico. E hoje, por exemplo, o que a prefeitura vive? Hoje ela vive as Olimpíadas e final de governo. É essa a direção que aponta. É final de governo com um mega hiperprojeto, que é as Olimpíadas. Então, todos os esforços estão convergindo só para isso. Instituto Vitória. Do momento em que você tá com a ideia, e aí eles dizem assim, nós não vamos entregar produto, o negócio mingua. Isso é mais ou menos um problema de Brasil, né? Você gasta milhões no Maracanã, mas não gasta milhares de dólares em volta para o negócio ficar perfeito. Mesmo aquela obra que teve lá, tem cano lá de fora, vergalhão do lado de fora. Por exemplo, essa questão do ônibus. O ônibus, a questão do ônibus é o seguinte, tem que capitalizar que isso vai ser uma coisa boa para as Olimpíadas e para o cidadão e para o turista. E para a imagem também. E para a imagem. E vai ser um legado. É questão da oportunidade, né? Exatamente. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu no centro do Rio, sou carioca no centro do Rio, eu queria um outro ônibus. Aí tá lá, BRS2, BRS3 ou BRS5. Tá, mas não tem. Explicando o que é cada um deles. O que é cada um deles. Se botasse lá a corzinha do fundo, pelo menos eu já identificava que a corzinha do BRS, sei lá, 3 é amarela. Não tem. Se isso não é legível pra mim, carioca, com formação, né? Com conhecimento. Quiçá para um turista, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Uhum. Não, e para a população humilde, se você que tem formação, imagina a população humilde. Eu quero procurar um emprego não sei aonde, não tem ônibus. Então, todo esse processo, você percebe o que está acontecendo agora com um ganho de... A prefeitura só está se movimentando devido ao WhatsApp da RJTV. Você não consegue mais para um 74,5. É mais eficiente o WhatsApp do RJ do que um 746. Eu mandei uma coisa para um 746 da favelização só depois que o RJ foi lá que foi feita alguma coisa. O 746 eu acho que ele funciona bem para os micro problemas
dependendo da secretaria. Se você reclamar, por exemplo, de semáforo, funciona muito bem. Menos de 12 horas você resolveu o problema. Se o semáforo for o problema do semáforo. Agora, se você disser assim, existe uma árvore na frente do semáforo, precisa ser. Aí misturou duas secretarias já. Três até, dependendo. Aí, quando você fala em poda de árvore, você tem um déficit de pessoas que cuidam, porque a poda da árvore precisa de um especialista de poda. Aí você não consegue, então. Independente se aquilo vai arriscar a vida das pessoas, você tem um problema do galho. Então, eu digo, às vezes você tem que fazer coisas, quando é risco de vida, você corta a árvore de qualquer jeito. Entendeu? Porque é mais importante você ter uma árvore que vai um galho que vai crescer meio de lado, do que você morrer alguém porque o sinal está coberto pelo galho. Né? Então é uma questão de ajustes nesse processo. Então coisas desse tipo, assim, eu já reclamei várias coisas assim que, conlume, por exemplo, coisas que estão espalhadas na cidade que a pessoa, a conlume, Zona Sul funciona. Já reclamei de muita coisa e funcionou. Então, agora, existem coisas que são discussões mais amplas e políticas. Favelização, por exemplo, ocupação de espaços públicos por pessoas, tem coisas que são mais complicadas. Né? Então, aí realmente, fazer uma obra de um rio que está subindo e tal, quer dizer, então é um investimento que não é um garoto que vai chegar lá com um carrinho, subir numa escada e em 10 minutos vai resolver o problema. Existe uma política. Aí existem os vereadores, existem os não sei o quê. Aqui mesmo na nossa aula aqui nós tivemos um cara que falou isso, que tem uma ponte que foi aprovada, mas o vereador tal não quer que o outro vereador se beneficie com a ponte, e a ponte não sai porque tem uma briga entre dois políticos. Então, tudo bem, isso é outra discussão. Mas, de qualquer forma, o que eu estou ponderando é o nosso problema aqui é cultural. Basicamente é isso. É um problema cultural. E aí você tem que tentar trabalhar com essa cultura. Então, existe aí, minha proposta é fazer uma repactuação, fazer uma reunião com a diretoria, como fechamento desse trabalho, explicar quais são as conclusões que a gente chegou e o que deveria ser feito. Não quer dizer que vai fazer. Entendeu? Dizer, olha, o projeto é assim, que a gente sugeriria isso, dessa maneira. Por causa disso, a sugestão é fazer isso. Aí a pessoa dizer, não, mas isso, o estratégico não vai rolar. Então, se for operacional, tem que ser da seguinte maneira, um investimento tal. Isso que eu acho que é o objetivo, que eu imagino desse coaching. Deixar muito claro isso aí. Porque hoje nós temos o grupo diretor só de profissionais da casa. Então é uma forma de capitalizar isso aí bacana. Porque você... Não é pessoal político, é pessoal que quer, que visa a melhoria da empresa. Não necessariamente. Não, mas é mais provável eles do que alguém que veio de fora. Não necessariamente. Depende do cara que veio de fora, depende da pessoa que veio de dentro. Eu acho que não... Não é matemático. Absolutamente não é matemático. Às vezes uma pessoa de fora, o cara estava falando aqui uma coisa interessante, se a casa está abafada, é bom abrir a janela. Uhum. Mesmo que entre moscas que você não gostaria que entrasse, mas está abafado. Né? Então, pode ser que não, depende da cabeça. Por exemplo, o Ricardo veio de fora, mas ele trouxe várias ideias novas que ajudaram a instituição. Ele já tinha uma experiência de inovação, então ele deu uma linha. Se viesse uma pessoa de dentro, poderia não ter essa visão, ficar uma coisa mais... Olha, você tem uma noção, eu estive numa universidade no interior do Rio. Eu tenho uma casa no interior do Rio. Aí tinha um projeto da Petrobras e tinha uma fundação. Então tinha dinheiro, precisava de uma fundação. Aí eu levei para a universidade, dizendo, o projeto é esse e tal, papá. Qual foi a sensação que eu tive que aquela pessoa teve? Cara, esse cara vai me dar um trabalho. Ela não pensou na melhoria para os alunos, no investimento. Ela falou, cara, não quero fazer fumaça. Então o que ela fez? Não. Então não é nem uma questão, entendeu? Às vezes assim, as pessoas estão acomodadas dentro
Pô, eu tenho minha sinuquinha sexta, tenho não sei o que no sábado, então, cara, a vida tá boa, não quero fazer fumaça. Então não quero necessariamente, entendeu? E às vezes uma pessoa de fora vem fazer fumaça. Então é uma questão de equilibrar, né? Não é equilibrar sempre e o que as pessoas pensam, na verdade, isso que é importante. Qual é a maneira, a abertura que as pessoas têm, no fundo eu acho que é isso, Paulo. A abertura que as pessoas têm, qual é a diferença? É a abertura que as pessoas têm para as mudanças relevantes. É isso. A pessoa não pode nem criar mudanças que não são relevantes, nem ficar tentando implantar mudanças que não são relevantes, ou nem ficar embarreirando coisas. Se existem mudanças relevantes, a pessoa tem que procurar se aproximar dessas mudanças relevantes, porque se você não fizer isso, você vai gerar um problema de valor. Você vai começar a criar. E aí o que acontece normalmente? Essas mudanças relevantes vão pedir ações e as ações vão ser feitas por alguém. Mais dia, menos dia. Estava vindo para cá agora, tinha um pessoal no ponto de ônibus. Aí tinha um garoto assim, de uns 13, 14 anos, discutindo com não sei o que, não entendi qual era o contexto. Acabou o garoto pegou uma pedra no ponto. Aí eu passei batido. Mas o que eu imaginei que vai acontecer? Alguém mais na frente vai pegar esse moleque e vai encher ele de porrada. Tá entendendo? Vai ser isso. Não comparando, é mais ou menos isso. Por exemplo, você vai lá em Teresópolis, todos os cachorros da rua são mansos. Você pode andar tranquilamente. Não tem nenhum cachorro que está na rua que não seja manso. Porque todos os cachorros que estão na rua, que não são mansos, o que nego fez? Entendeu? Então, se alguém não cuidar daquilo, se não tiver uma carrocinha de cachorro passando para pegar os cachorros, vai acontecer isso. Eu não estou comparando cachorro com moleque, eu estou falando o seguinte, a realidade é isso. As pessoas têm atitudes, ações, porque as pessoas estão se preservando de alguma forma. Então, infelizmente é isso. Então você tem que não fugir do problema, você tem que encarar o problema. Senão alguém vai resolver o problema de uma maneira, do jeito dele. É isso que a sociedade civilizada faz. Ela se antecipa aos problemas para evitar que a falta de civilização entre em jogo. Agora, quando você finge que é civilizado, mas você não resolve o problema, que essa história dos direitos humanos, meio solta, direitos humanos, tá, mas direitos humanos é o direito de todo mundo. Você tem que ver os direitos humanos completo, não de um grupo de pessoas. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que não estão aceitando aquilo que está acontecendo, elas vão se proteger, infelizmente. Então, o que você tem que procurar é uma solução e não uma pseudo-solução. Queria trazer duas palavras Vamos lá. Que foram faladas aí, é a questão da repactuação e da política. Eu acho que a gente, nessa repactuação, uma coisa que a gente deveria colocar em pauta é a questão do incentivo a quem está aqui dentro. Por quê? Não é que seja necessário um incentivo, é porque você tem, até hoje... Incentivo que você fala o quê? Financeiro? Não. Deixa a palavra incentivo que você já vai entender. O que a gente tem hoje, que algumas pessoas daqui do laboratório reclamam hoje, é que elas têm, dentro dos seus setores, uma visão negativa porque estão dentro do laboratório. Então, era necessário que houvesse uma coisa, que eu estou chamando de incentivo, para inverter essa visão. Então, se você está no laboratório, você não está fugindo do seu tempo de trabalho para vir aqui bater papo. Então, você tinha que ter um incentivo. Não, a pessoa que... mas para ter um incentivo, objetivamente, a pessoa tem que ter uma noção do que seria importante esse laboratório para ela ou para a instituição ou para qualquer coisa. Então, entra dentro de uma questão cultural. A pessoa não vê o laboratório como uma coisa relevante para a organização. Mas é fácil. É tipo assim, se você tiver na questão estratégica lá, se você disser que cada setor deveria... É bom para o setor ele ter mais pessoas... Mas o que eu estou falando? Mas é que eu estou falando. Não estou falando de uma pessoa. Mas olha só, tem duas coisas aí. Existem as leis. Você vai baixar um decreto, diz assim, olha, todo mundo que vem para o laboratório, toda vez que chegar na sala de volta, tem que bater palma para eles. Você pode fazer isso. Aí todo mundo, você entrou, voltou lá, e aí continua todo mundo trabalhando, porque é obrigado a bater palma as pessoas que foram para o laboratório, porque é estabelecido
todas as portas de banheiro está escrito, ó, toda vez que uma pessoa sair da sua sala e for para o laboratório e voltar, tem que bater palma. Então as pessoas vão bater palma porque está lá dizendo, se ele não bater palma, no final do ano ele não vai receber um adicional no seu trabalho. Então ele vai bater palma para você. Então se é um, digamos assim, é a coisa, grosso modo, criando assim uma coisa bem esotérica, bem folclórica, seria mais ou menos o reconhecimento por decreto. O que a gente tem que trabalhar, né? E aí que eu digo, aí é o papel do trabalho de cultura, de aculturamento e de cultura mesmo, das chefias, etc, etc, é a compreensão, como vocês tiveram aqui na capacitação, a compreensão do cenário e do fenômeno, etc, etc. Tem uma coisa que eu coloco para vocês, e a pergunta é o seguinte: por que quando os judeus, ao saírem do Egito, escravos, passaram 40 anos no deserto? Por quê? Para que E o deserto não era tão longo. para que a população que chegasse lá não fosse escrava. Então o que acontece? Não foi uma questão, foi uma questão o quê? Cultural, né? Cultural. Você vê que é uma coisa assim, que tem uma história longuíssima, né? Mas na verdade eu acho que não houve esses 40 anos. O que houve, o discurso que houve, que é um pouco que você vai pegar, por exemplo, no livro do Thomas Kuhn, chama As Revoluções Científicas. Esse cara, na verdade, não era nem um cara ligado à ciência, ele fez esse livro. Então ele diz uma coisa muito legal, que ele diz o seguinte: toda a revolução científica, todo novo paradigma, ele não é aceito pela geração atual. Ele só começa a ter mais aceitação na nova geração. Porque a geração atual, ela vê o novo paradigma com restrição, como ameaça, como alguma coisa e tal. Obviamente que de 100 pessoas, você vai ter uns 3 ou 4 que vão abraçar aquilo e vão ser os caras que vão fazer, na verdade, vão ter um papel de ponte entre as duas gerações. Serão os caras que vão abrir para outra geração poder vir, etc. Então existe uma limitação desse nosso projeto, que é uma limitação cultural, que tem a ver com essa história dos 40 anos. Tem gente que não vai aceitar esse processo, não vai compreender, e por mais que você faça capacitação, curso, não sei o que, por uma série de questões, não quer, não vai ser. Tem gente que é refratária mesmo. Não vai rolar. E quanto mais a pessoa, digamos, ela construiu um modelo de ascensão baseado numa cultura, abrir mão daquela cultura é sair da sua própria posição. É a mão do próprio modelo de mundo que ela criou. Se você sobe na laje, a primeira coisa que o ser humano normal faz, digamos assim, geral, é tirar a escada que você subiu. A segunda é pegar uma escopeta e ficar olhando para quem está subindo. Entendeu? Então, essa é a característica. Então, o que na verdade existe, esse projeto é um projeto que tem este problema, que é um projeto que vem trazer uma nova cultura de reintermediação. E tem gente que vai ser reintermediada. E essas pessoas que serão reintermediadas são resistentes à nova mudança. Então, por isso que eu digo, qual é o meu papel aqui? Eu estou dando para vocês uma visão que é a seguinte: necessariamente, dificilmente talvez, esse projeto vai chegar a ser estratégico no médio prazo. Agora, o que vocês vão fazer ao longo desse período? O que vocês têm que saber é ter consciência das dificuldades das situações. Para vocês não... Porque o que acontece? Quando eu digo assim, gente, isso eu estou amadurecendo a partir das provocações que as pessoas estão me fazendo. O que a pessoa fala? Quando eu digo assim, o projeto de transporte volta para a produção da IPLAN. Aí a pessoa, não, você está traindo o que você disse na capacitação. Eu falo, não estou traindo. Eu estaria traindo se eu dissesse assim, estou fazendo uma autocrítica na metodologia. Estou fazendo uma autocrítica da minha percepção. E acho que não vai funcionar desse jeito. Então, não tem problema nenhum de fazer isso. Já fiz isso várias vezes. Já disse que joguei livro fora, já disse que entrei em crise, já disse que... Várias vezes eu mudei minha opinião. Inclusive aqui, várias vezes.
Então não é questão de mudar a opinião. Eu não fui convencido que tudo que a gente está fazendo não faz sentido. Agora, o que eu estou percebendo é que o nível de resistência é, às vezes, muito maior do que a gente imaginava que fosse. Então, como é que você preserva, em preservando internamente a sua percepção, você admite determinadas coisas para negociar com a realidade. Eu posso, por exemplo, dizer, tudo bem, vamos fazer um operacional, vamos jogar o transporte para a produção atual, isso vai gerar crises, não é o ideal, mas vamos fazer desse jeito. Não tem problema nenhum. Eu não estou abrindo mão da minha posição, eu estou negociando com a realidade. Essa flexibilidade muitas das vezes falta. Porque as pessoas acham, porque eu digo o seguinte, quando as pessoas veem esse caminho, elas não veem que elas não estão abrindo mão da sua coisa. Uma outra coisa que eu acho que aconteceu aqui, que foi uma coisa muito relevante, que eu acho que vai ser assim, uma intoxicação total desse laboratório, que é uma preocupação que eu tenho muito grande agora, a partir de agora, é a seguinte. Existe uma demanda das pessoas, existe uma latência das pessoas por ter um ambiente de trabalho menos hierárquico. Certo? Então as pessoas não gostam desse ambiente hierárquico, as pessoas não se sentem confortáveis nesse ambiente hierárquico, as pessoas têm raiva desse ambiente hierárquico, as pessoas têm ojeriza desse ambiente hierárquico, as pessoas não gostam disso. Então, quando o laboratório apareceu como proposta, as pessoas viram uma forma de ter um ambiente em que elas sempre sonharam para trabalhar. E aquilo que deveria ser uma ferramenta, uma das ferramentas do laboratório para resolver o problema do cidadão, passou a ser o próprio objetivo do laboratório. Uma bandeira, né? Entendeu? Então qualquer coisa que fosse lembrar de alguma coisa que pudesse ser uma sombra daquele modelo anterior, as pessoas rejeitavam. E então houve uma coisa que o rabo passou a balançar o cachorro. Ou seja, a coisa mais importante do laboratório não é resolver o problema do cidadão, é resolver o meu problema. É resolver o meu problema de insatisfação do jeito que eu estou trabalhando. Eu confesso que eu nunca comprei eu nunca acreditei que essa governança ia ser implantada nem a médio nem a longo prazo. Né? Não, eu acho que, por incrível que pareça, o que eu estou te falando, aí a questão, eu não trabalho com números absolutos, eu aprendi a trabalhar com taxas. Então, eu posso dizer que existe, se eu trabalhar com a centralização e com a hierarquia, eu posso dizer que você tem uma taxa de hierarquia num determinado lugar de 10 e a outra de 0, digamos, que ela sobe 10. Então, se você pegar o ambiente do laboratório que foi criado, né, a gente estava trabalhando numa centralização, numa hierarquia inicialmente, sei lá, aqui o 10 embaixo, 0 aqui em cima, menos hierarquia, digamos, né? A gente estava trabalhando com 0 e a gente subiu aqui para um 6. As pessoas não veem isso, mas você vê o seguinte, se criou-se um ambiente multidepartamental, um ambiente multidisciplinar, se fez uma portaria colaborativamente, se fez um regulamento interno colaborativamente, tivemos várias iniciativas colaborativas dentro do laboratório. Isso subiu muito a taxa de 0 para 6. Só que as pessoas criaram um padrão que o objetivo do laboratório é chegar a 0. E esqueceram que o laboratório foi criado para resolver um problema externo. E este problema era um problema ferramental para resolver o problema externo. Seria bom que fosse uma taxa de horizontalidade boa, mas a taxa de horizontalidade não é a métrica do laboratório. A métrica do laboratório é um cidadão que está lá fora com problema. Então, qualquer coisa que obviamente, na hora que você vai para a prática, as pessoas vão buscar no passado a experiência que elas têm. Elas não têm experiência cultural de fazer coisas diferentes. Então, alguma hierarquia vai aparecer.
Mas essa hierarquia vai aparecer com um objetivo maior, que é resolver o problema do cidadão. Então você abre mão de alguma coisa aqui para resolver aqui. Agora, quando você não quer abrir mão de nada aqui, é porque você está com ego aqui e não está querendo resolver o problema aqui. Esse é um problema do laboratório também. Então eu percebo isso, que as pessoas então criaram como que isso é uma coisa que eu tenho agora no próximo projeto, eu tenho que deixar claro o seguinte: o objetivo do laboratório não é chegar a uma taxa zero de hierarquia aqui. Você vai ter uma taxa aqui, que é importante ter uma taxa aqui, que é muito acima do que você está trabalhando, mas ela não vai ser uma taxa perfeita. Ela vai ser uma taxa suficientemente boa para resolver o problema aqui fora. Que esse é o problema principal. E se você tiver que baixar um pouquinho aqui para 4, criar uma coisa mais hierárquica para resolver esse problema e depois você voltar para 6, sempre com essa preocupação, isso é importante acontecer. Você tem que ter essa flexibilidade. Isso não aconteceu. Muita gente começou a achar... Quer dizer, o que aconteceu? As pessoas vêm e dizem, eu quero resolver o meu problema. Eu quero trabalhar num ambiente totalmente zerado, como se isso fosse possível. E qualquer coisa que fosse diferente disso, era questionar as coisas, os princípios maiores. E os princípios maiores nunca foi dito. Isso foi uma interpretação. Se lembra aquele do Lutero, que o cara sai e de repente os caras inventam uma série de coisas, como o Lutero é passar o rodo em todo mundo, sai matando e tal, e o cara fala, não é isso. Então é uma interpretação que foi feita a partir de uma demanda que existia e não é a demanda do que interessa aqui. Eu comentei com mais de uma pessoa na época do início do laboratório que eu dispensava essa parte aqui dentro do IPLAN para trabalhar com o disruptivo. Continuaria mesmo com a governança atual e começava a olhar para fora. Eu quero isso aqui nos sistemas, eu quero isso aqui nos projetos. A empresa continuaria. Isso aí viria evoluindo com o tempo. Eu acho que você iria para um ponto. Minha questão é o seguinte: se fosse eficaz, tudo bem. O que eu acho que não é eficaz. A questão era diminuir o sofrimento. Não, é verdade. Você diminui não, olha só, eu acho. Essa ideia tua não é uma ideia ruim. Ela poderia ser testada. Entendeu? Ela poderia ser testada. Mas pela minha experiência, posso estar enganado. Você vê, por exemplo, quando você traz uma cultura, você tem que ser agente dessa cultura. Não, eu sei. É tomar o próprio remédio. Isso eu entendo. Não, então o que eu estou te colocando é o seguinte: eu acho que o que teria que ter colocado é o seguinte: olha, se você tiver uma taxa de 2, não fique preocupado com essa taxa de 2, porque ela tem tendência a subir. Né? Isso aqui não é a prioridade, é isso que eu concordo contigo, isso não é a prioridade. Agora, objetivamente, como é que você faz numa organização que está acostumada a ter um chefe por setor, em que você não tem um chefe por setor? Então você tem que fazer algumas adaptações que levam para esse modelo mais horizontal. Mas eu acho normal isso. Eu acho humano que isso tenha acontecido. Eu confesso que eu até hoje eu não vejo a ligação forte disso com a questão do disruptivo. Da questão dos aplicativos ou dos sistemas que tem a ver com múltiplas... Não, se você pensar no projeto em termos operacionais. Mas se você pensar no projeto em termos estratégicos e você está criando um novo ambiente, esse novo ambiente ele tem que começar a criar uma cultura. Por exemplo, quer ver um exemplo, Paulo? Eu vou te colocar da seguinte forma. Imaginemos que eu chegasse aqui no IPLAN, a turma está aqui sentada, eu chegasse aqui e falasse, aí galera, aqui está a receita do bolo, é assim que faz, assim que é o modelo, tal, ninguém fala nada, vamos lá, vamos implantar. Quer dizer, então, o que eu estaria trazendo? Eu estaria trazendo uma cultura antiga para implantar uma cultura nova. Então, eu percebi ao longo do tempo que você tem que ser um cara que vai trazer a cultura nova em você. Beleza.
O problema que você tem que ter é flexibilidade de perceber quando a sua cultura nova impede uma mudança relevante. Essa que é a medida que faltou. A percepção que eu tinha aqui dentro, eu tenho sobre o que aconteceu é o seguinte. O laboratório queria criar o 14 bis. Aí eles falaram assim, tá, então vamos criar a Boeing. Vamos criar a Boeing aqui e o primeiro produto da Boeing vai ser o 14 bis. É por aí. Você primeiro cria o 14 bis, mostra que voa, cria maior, cria maior. Aí quando você vê... Isso aí concordo. Aí que eu acho que vem o problema. Aí, agora você está falando de uma coisa, agora você está falando uma coisa interessante. O que acontece? Essa cultura ela ficou encapsulada e aí ela esbarrou, na hora que ela foi sair para fora, que ela foi transbordar, não tinha recurso para transbordar. Ou seja, você está falando isso, ó, eu quero fazer um 14 bis. Aí você fala assim, eu quero fazer um 14 bis, mas não tem dinheiro nem para um 14 bis. Então vamos ficar discutindo fazer um Boeing? Então você volta para trás e começa a fazer uma viagem. Não falei o Boeing, não. Criar a Boeing. Eu sei, eu tô falando, a Boeing. Aquele laboratório que cria Então o que acontece? Aí você dá margem para um perfil de pessoas e você dá margem para um tipo de discussão que é, vamos então fazer uma discussão teórica sobre o que deveria ser o laboratório. Aí você não consegue sair para fora e as pessoas que são mais pragmáticas dizem, não, vamos fazer um 14 bis. Aí quando esse cara mais pragmático diz, vamos fazer um 14 bis, eles barravam no quê? No dinheiro. Os 10% não eram suficiente. Aí aquilo começou a entrar num loop. Porque aqui quando você diz eu quero 14 bis, teria que ter dentro do negócio assim, ó, vamos fazer tá aqui o pré-protótipo 14 bis. Chega na diretoria, quanto é? 50 mil? Então vamos fazer o 14 bis. Aí você, então, isto aqui viraria fumaça. Mas como isso aqui não aconteceu, isso voltou para trás, e aí com essa voltar para trás a coisa ficou em looping aqui. E gerou tanta frustração que as pessoas se evadiram. O looping, entrou em looping. Entrou em looping. Então o problema é, para você ter isso aqui, aí vai naquele problema geral lá do Silver. Então esse laboratório Silver, para ele não sofrer desgastes, eu acho que se você botar aqui assim, Silver A e Silver B, se tivesse duas linhas aqui, o Silver A, digamos, o Silver, ele teria que ser cultural e monitoramento. Você só deveria começar a falar em pré-protótipo, você só deveria falar de pré-protótipo no momento que você tiver algum tipo de recurso para algum desses protótipos virar protótipo. Porque senão você começa a dizer, vamos criar pré-protótipo, eu até estava lendo isso no HSM ontem, né? Se você não tem dinheiro para bancar o teu brainstorm, não faça brainstorm. Está escrito no HSM. Entendeu? Então aqui, eu acho que deveria ter uma coisa, talvez aqui deveria ter o Silver, como é que seria uma coisa antes do Silver de prata, ouro e platino. Bronze. É a tabela periódica, eu sei. Quanto mais ele é nobre, quanto menos ele é nobre. E aqui o platino. Então, tem bronze em inglês, acho que é... Vou lembrar. Então, eu acho que o bronze é isso aqui, cara. Eu acho que quando você vai dizer pro Silver, você já engatilhou o gold e engatilhou o platino. Porque senão o que vai acontecer? O Silver seria um gold que faz protótipo. Um bronze que faz... O bronze o Silver é um bronze que faz protótipo. Acho que é copper. Não é... Copper é cobre. Então aqui, na verdade, o que aconteceu, e amadurecendo essa nossa conversa, aqui a gente começou a criar pré-protótipos que não teriam possibilidade de serem produzidos. Porque não tinha... Foram vários. E aí o que acontece? Você criou os pré-protótipos, as ideias do pré-protótipo,
E esses pré-protótipos, eles não tinham uma cadeia para sair esses pré-protótipos. Essa é a frustração que tem. Entendeu, Jack Offline? Mas, voltando ali ao 14 bis, eu acho que o conceito dos projetos é que começam a refletir dentro da empresa e a empresa passa a se tornar 3.0. E não você querer que tudo seja 3.0, você não tem chefe, não sei o que lá, para começar a produzir. Acho que não, é o contrário. Você faz assim, mas você vai sofrer a consequência dessa cultura nova. Por isso que eu digo, se não é estratégico, tudo fica muito mais difícil. Porque o que acontece? E a gente também estava muito bobinho, o que acontece? Você cria um projeto, um negócio que promete entregar uma ação de coisas, chega num determinado momento, você esbarra em recursos, e aí você fica numa punhetação mental do que deveria ser, e entra em looping. Então eu acho que o laboratório ele entrou em looping. É isso, simplesmente isso, ele entrou em looping. Esse é o diagnóstico, houve um looping. O looping qual foi? Não é estratégico, não é operacional, nenhum nem o outro. Você cria pré-protótipos sem poder desenvolver esses pré-protótipos. Então, o que acontece? Ele começa a discutir o próprio rabo, ele começa a andar em torno do próprio rabo. O que deve ser o laboratório, como é que o laboratório deve ser, porque não tem saída. A única possibilidade que tem para você acabar com essa discussão é gerar os projetos. E esses projetos não foram gerados. Tá entendendo? Então, quando eu falei isso aqui na aula passada, o pessoal ficou meio estressado. Mas eu acho isso. Eu acho que nessa repactuação, uma das possibilidades é não ter nem o próprio laboratório. É você dizer, olha, nessas condições é melhor não fazer o laboratório. Você colocou esse novo metal ali, mas você podia ter um grupo de estudos antes de você ter o Silver. Então, é isso aí. Você vai dizer, olha, tem uma galera aqui que vai transformar o laboratório num debate permanente sobre a nova cultura digital. Até que a empresa queira implantar no momento que você falar em pré-protótipo, exatamente, isso é legal. Como é que... Jack, veio para mim como é que é bronze em inglês. Bota aí, por favor. Isso aí seria só um grupo de estudos. Não aqui um grupo de estudo. Grupo de reflexão. De aprofundamento cultural, etc. Então ele vai virar isso. Que era mais ou menos o que a gente tinha com pretensões de ser Silver. Então, aí você vai falar assim, quando é que isto aqui deveria caminhar para cá? No momento que ele virar estratégico. Se ele não virar estratégico, é melhor não caminhar para cá, porque vai gerar crise. Tá entendendo? Não, mas a partir do momento que ele tiver investimento, ele já não poderia ter? Não, ele poderia ser no operacional, mas o problema, tudo bem, poderia até ter, mas deixando claro que se vier voltar para trás, este operacional atual não pode receber os projetos que estão aqui. Porque se você botar esses projetos aqui, você vai ter uma crise aqui forte. Você tem que analisar isso aqui. Porque o que você vai fazer? Você vai fingir que isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Você precisa ter um treinamento do pessoal da produção para botar um projeto como esse do transporte. Mas eu acho que você deveria deixar aberto essa possibilidade da empresa testar o laboratório de forma... Poderia. Não estratégica. Eu não estou falando que não. Eu estou falando que não. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você fizer isso, isso volta para cá. E se voltar para cá, você tem que dizer, olha, isto vai implicar numa crise aqui. Essa crise aqui, este pessoal da produção não está preparado para receber esse tipo de sistema aqui. Você podia criar um nome para isso aí, acho que ficaria interessante. Como é o nome? Tipo o quê? Essa crise? Não, a crise não. A questão do laboratório não... ele não está desenvolvendo a empresa. Ele está trabalhando internamente só. O operacional, né? Mas não é só isso. Eu sinto que tem uma outra coisa aí. A gente está trabalhando com 3 conceitos, mas eu acho que tem 4.
Não, A gente está nós estamos falando trabalhando com dois, operacional e estratégico. Isso é um conceito. São dois conceitos, são duas classificações que mostram como é que a empresa está olhando para o laboratório. Tá, mas tem um nível de investimento também, que é um outro conceito. Tem o nível de investimento tanto no operacional quanto no estratégico. Exato. Que aí cria-se 3 possibilidades aqui, pré-protótipo, protótipo e produção. Isso. Aí tem um outro conceito, se o laboratório, ele Não, o estratégico sempre joga o laboratório para fora. Tá, então esse conceito está dentro desse. O estratégico sempre joga o laboratório para fora. E o operacional, dificilmente o cara vai querer trabalhar para fora, porque o cara não vai querer mudar a área dele. Então esse operacional não vai gerar um outro sistema. No momento que ele disser que ele quer gerar um outro sistema, ele já está virando estratégico, porque ele está mudando a empresa dele. Não é uma coisa que está entrando dentro da estrutura da empresa. Então ele, na verdade, virou estratégico. Mas vamos trabalhar com os números de plan, por exemplo. Não achou não? Bronze é bronze. Em inglês? Vamos trabalhar com os números do IPLAN. Então, aquele menino falou que o IPLAN tem 600 sistemas. Certo. Quantos sistemas desse conceito disruptivo seriam necessários para a empresa dizer, não, a partir deste momento, eu deixo de ser uma empresa 2.0 para me tornar uma 3.0, porque a quantidade de sistemas já é suficiente. Não, olha só, eu não trabalharia com esse conceito. Trabalharia com o seguinte: a IPLAN, ela pode ter mais 100 anos de vida. Essa IPLAN que pode ter mais 100 anos de vida. Eu estou falando é que tem que construir uma outra coisa, uma outra cultura, que vai trabalhar nesse novo modelo aqui. Entendeu? Isso já está surgindo na prefeitura, já está acontecendo. Já tem os sintomas, aquele grupo não sei do que, aquele grupo não sei do que, aquilo já está acontecendo. A gente não está inventando, está acontecendo. O que nós previmos está acontecendo. Não está acontecendo, nós não estamos nós fazendo, mas está acontecendo. Então existe aí uma coisa que está sendo criada fora, você vê que não está vindo por dentro. Né? O prefeito não chegou aqui na IPLAN e falou, quero fazer isso, não chegou em nenhuma outra estrutura, ele criou fora. Chamou o pessoal da COP, chamou o pessoal não sei da onde. Isso já é aderente à própria teoria, né? Que é aquela coisa criada fora. Isso. Então, tudo bem. Então isso tudo está caminhando. Então, existe esse espaço que vai ser criado. A IPLAN, por exemplo, ela vai continuar nesse modelo que está aqui. Ela vai continuar rodando esses sistemas, até que esses sistemas vão começar, por algum motivo, né? Esse novo modelo aqui, na minha opinião, ele tem um outro modelo de contratação, e determinadas coisas aqui não vão fazer mais sentido ao longo do tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chegaram para se despedir? Tá no final. Chegaram. Pegar o resumo, né? Pegar o compacto. Eu resumo, né? Esse já é o segundo. Esse já é o segundo. Só Tira a para foto primeiro. Já tirou. Então, isso aqui, esse modelo do separado, eu acho que ele vai construir. Então, isto aqui não atende isto aqui. Então nós vamos criar alguma coisa que atenda isso aqui. Agora, aos poucos, sei lá, IPTU vai deixar de rodar? Não vai deixar de rodar. E nem vai se tornar disruptivo, porque não tem sentido. Ele é uma coisa mais ou menos de uma direção só, né? Pode ter mudanças do ponto de vista mais geral em relação, mas de qualquer maneira. Folha de pagamento, algumas coisas, taxas, etc. Então, quer dizer, eu acho que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Agora eu queria que vocês explicassem para os nossos amigos o que nós discutimos hoje. Vamos fazer o resumo agora. Quer começar? Vocês dois, complementares. Eu tenho que lembrar qual é. Vou deixar até aqui para não. Porque o outro me dava mais suporte, o outro quadro me dava mais suporte. Fica antes do. Ele começou dando bom dia, depois ele Ele está fazendo uma discussão, na verdade, do nosso tipo de laboratório. Ou ele é um laboratório
estratégia ou é um laboratório operacional? E dentro dessa divisão dos dois laboratórios, ele tem uma classificação, que é Silver, Gold, Platinum. O Silver é o que a gente, hoje nós estamos no laboratório operacional. E hoje nós somos Silver, que não tem um investimento financeiro. Eu ainda não entendi direito, que eu acho que você mudou agora um pouquinho o conceito, que a questão do investimento não está ligado diretamente a ele ser Platinum, Gold, Silver, mas sim a questão dele ser estratégico ou não. A questão do investimento, eu tenho 100 mil para investir nesse laboratório, não vai dizer se ele é diretamente se ele é Silver ou se ele é Gold. Mas a grande questão é o seguinte: a empresa quer que o laboratório seja estratégico ou operacional. Se ele for operacional, ele dificilmente vai chegar até ao final do que se espera, que é que os sistemas sejam implantados e que vão rodar satisfatoriamente, né, sem dar conflito com o operacional que já existe. Porque uma coisa que eu tenho tentado trabalhar aqui é o seguinte: primeiro, porque o que acontece? As pessoas vêm e falam assim, o laboratório ele não está entregando. Né? Então, internamente eu percebo que as pessoas dizem assim, os 10% de tempo, a experiência mostrou que 10% de tempo não dá para você fazer nada além, na minha opinião, agora até mudamos, né? Eu acho que o modelo que a gente tem hoje, ele não tem condição de você gerar nem pré-protótipos. Vou explicar por que eu acho que nem pré-protótipo dá para fazer. Porque se eu crio um pré-protótipo, eu crio uma expectativa que esse pré-protótipo vai virar um protótipo, que vai virar um sistema que vai entrar em produção. Não é isso? Você não vai fazer um pré-protótipo de sacanagem. Você vai fazer um pré-protótipo para entrar em produção. Então o que acontece? Eu dividi o laboratório em 4 níveis, e eu acho que esses níveis agora, eu estou falando de metodologia, não estou falando da IPLAN, independente da IPLAN, tá? Então, a gente teria 4 níveis aqui, ó. Você teria o bronze, que em inglês parece que é bronze também, você teria aqui o silver, você teria o gold, você teria o platino. Digamos. Então o que você vai fazer? O bronze é só debate. É importante conversar, discutir, que é mais ou menos isso que o laboratório está fazendo. Esse aqui é o laboratório de vocês. Ele é bronze. Ele não chega nem a ser dólar tendendo a Então, o que eu acho que a metodologia tem que falar? Cara, se você não tem dinheiro, estrutura, para botar em produção essas ideias novas aqui, deixa a galera só ir se aculturando. No momento que você diz assim, gente, vamos fazer um pré-protótipo, você tem que montar um modelo em que os pré-protótipos que vêm para o laboratório virem produção. Senão vira sacanagem. Você fala para o cara, meu irmão, qual é a tua ideia aí? Acho legal fazer um negócio de transporte. Legal, bacana a ideia, mas não ter dinheiro para fazer. Então, cara, não cria expectativa. Não cria o laboratório. Não, você pode criar um grupo de debate. Então aqui seria um grupo de debate e reflexão. Mas o laboratório que entraria aqui nessa etapa aqui, isso aqui na verdade seria um pré-laboratório. Nessa parte aqui do laboratório, você vai dizer o seguinte: se você começar a dizer que quer fazer pré-protótipo, você tem que ter toda uma estrutura para, nos pré-protótipos interessantes, você transformar isso na produção. Então qual é a crise que o laboratório, na minha opinião, está vivendo? Esse laboratório de vocês é um laboratório operacional que não subiu para um projeto estratégico da empresa. Ele não é um projeto estratégico da empresa. Ele é operacional que esteve operacionalmente estratégico na outra direção. Porque o cara dizia, eu quero inovação. Então ele foi operacionalmente estratégico. Está entendendo? Ou seja, eu digo, esse projeto, eu gosto desse projeto, mas ele não é um projeto estratégico. O que é um projeto estratégico? É um projeto que entra na lista dos projetos estratégicos. E isto é um projeto estratégico. Está na lista dos projetos estratégicos. Aí você vai falar, mas a inovação é uma estratégia da empresa. A inovação de maneira geral. Mas a inovação de maneira geral não é o laboratório.
Então, esse é o primeiro diagnóstico. Então, não é um laboratório estratégico, então ele ficou no nível operacional. Então, operacionalmente, ele tinha patrocínio, mas não era estratégico. Ou seja, os outros diretores, etc., não viam o laboratório como um projeto estratégico. Isso não é que é bom ou ruim, que a gente vai ficar com raiva, não. É realidade. Lógico. A gente tem que fazer um diagnóstico objetivo para poder ter o que a gente vai fazer. Então, este aqui é o laboratório de vocês, ele é bronze. Então, como é que eu acho que tem a passagem do bronze para o laboratório em si? Então, aqui vocês têm um pré-laboratório. Como é que você sai do pré-laboratório para um laboratório? Criando condição. Criando condições. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, olha, esse laboratório vai agora começar a fazer pré-protótipos. Então, você tem que construir uma estrada com pedágios para você entrar na estrada e dizer, ó, primeiro pedágio, eu te apresento um PowerPoint, se você gostar, você me aporta X reais, ou X pessoas, ou X horas, para eu desenvolver o pré-protótipo e transformar ele num protótipo. Aí vem o Gold. O Gold já é produção de protótipo. E no momento que você disser, poxa, bacana esse projeto, esse protótipo Gold, então agora vamos entrar em produção. Aí quando vai entrar em produção, você vira um platino. Você colocou em produção. Aí seria o projeto, não necessariamente o laboratório. Não, aí é o projeto. Aí você colocou um projeto em produção. O que acontece aqui? Qual é a diferença de um laboratório operacional para um estratégico no nossa visão? Quando você botar em produção, você tem duas alternativas aqui. Alternativa A, essa produção volta para a empresa atual. A empresa 2.0. Então você vai ter, na área de produção atual, receber um novo projeto, porque alguém tem que tocar o projeto. Então, seria o modelo operacional, não vê necessidade de você criar uma nova área de produção. Por que vai criar uma nova área de produção? Bota o pessoal que já tem aí. Né? A outra coisa, que é o B, que é o estratégico, é perceber toda aquela discussão que nós fizemos, que estamos criando um novo modelo de empresa, precisa de uma coisa mais dinâmica, não sei do que, papá. E você então cria uma segunda área de produção. Essa segunda área de produção, ela viria para criar um outro modelo de empresa que vai trabalhar dentro desse projeto de colaboração de massa, que não é a empresa atual. Mas os projetos estratégicos da empresa estão sendo administrados por gestores 1.0. E aí, quem queria o impasse. Se a gente preparar um projeto 2.0 para implantar, não vai ter continuidade, porque eles não vão absorver a ideia de colaboração. Então, a não ser que faça eu até acho, o desenvolvimento, na verdade, não precisa ser 1.0. A gente pode tentar desenvolver 1.0 com a camada de colaboração e disponibilizar para o gestor. Mesmo o gestor não usando, ele vai ter disponibilidade também, entendeu? E aí a cultura, aos poucos, vai disseminando. Não entendi qual é a tua proposta. Esses projetos, primeiro vai depender do gestor. Não, com certeza. Se for o gestor 1.0, a gente tem que desenvolver 2.0, tem que desenvolver um modo de colaboração. Só que aí a parte operacional, ela tem que ter o retorno disso. E lógico, a colaboração só é alimentada, só tem retorno, né, se a pessoa recebe alguma coisa em troca. Então você tem que ter o ciclo, né? Tem que fechar o ciclo. Isso. Tem que fornecer e receber, para receber o retorno. Isso. Só não vai receber retorno daquilo. Primeira vez retornou, não teve resposta, não vai responder mais. Então é isso. Para isso, a parte de operação tem que estar preparada para isso, né? Tem que ter uma estrutura para receber esses dados, passar para o gestor e o gestor trabalhar com esses dados, entendeu? Então, eu acho que a gente não consegue implantar no projeto 2.0 num gestor 1.0. O problema é que quando eu falo dessa cultura, o que eu vejo aí de problema que você está falando é o seguinte: quando a gente está falando desses projetos de colaboração de massa, por exemplo, o negócio do transporte de ônibus, não volta para o gestor tomar a decisão. Você cria um sistema para que a própria plataforma multi não sei quem, ou o fiscal vá lá e resolva o problema. Quer dizer, então, é um modelo tão diferente que se esse sistema entrar na área operacional, se esse sistema aqui entrar na área operacional atual, não vai funcionar. Então, o que eu estou colocando aqui como
amadurecimento da metodologia e o problema do laboratório, que o laboratório atual, na minha opinião, a saída para ele hoje é ele repactuar. Como eu acho que, pelas condições e pelas características conjunturais aqui, eu acho que vocês deveriam voltar para um projeto, um laboratório, um pré-laboratório, só de debates. Promover palestras, promover cursos, discussões, conversas, etc, etc. Todas as coisas, convidar pessoas e tal. Quando você dizer assim, mas quando é que esse pré-laboratório viraria laboratório? No momento que você tiver duas pré-condições. Primeiro, se eu fizer um pré-protótipo, eu tenho que ter garantia que esse pré-protótipo, se for aprovado, ter dinheiro. Senão, é perda de tempo. Isso é uma coisa. Né? E a outra coisa, e aí eu acho que seria uma segunda coisa. No momento que ele entrar em produção, eu tenho que ter uma área separada. Pode até ser dentro da própria organização, mas tem que ser uma área separada dentro da organização para tocar esses projetos, porque senão vai entrar em crise com esse projeto aqui. A gente vai preparar um projeto, vai ter um sistema bacaninha, vai tudo funcionar, e quando descer aqui para a produção, as pessoas da produção que não participaram de todo o negócio vai dar problema. E aí você vai ter problema. E o gestor também, né? O gestor tem que estar preparado para isso. Tem que preparar os gestores. O gestor tem que ter necessidade do projeto, né? Entender a ideia, absorver a cultura e aí Está falando do gestor do projeto. Que ele que vai funcionar no dia a dia, ele vai participar. É O gestor mesmo, né, que vai trabalhar, que vai utilizar o projeto. Eu acho que a gente avançou muito, hein, doutor Paulo? Você é um ótimo advogado de diabo. Você é a Jack offline. Qual é a tua avaliação, Paulo, do nosso papo hoje? Eu gostei desse avanço, a discussão é saudável. Fala, Jack offline. Eu acho que foi produtivo. Deu para dar um norte. O que eu... Vocês não vou perguntar porque vocês estão chegar agora. Mas o que eu acho que... O que foi para mim de importante no dia de hoje? Primeiro, está clareando essa ideia da divisão do laboratório, da questão do operacional, do estratégico. A gente já tinha conversado sobre isso. E para mim a grande novidade do dia de hoje, como fechamento, que nós estamos produzindo, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos repensando a metodologia e refazendo a metodologia. Aqui, a partir da experiência que nós tivemos. É isso que nós estamos fazendo. E a partir dos problemas que a gente enfrentou. Então, o que eu acho que existe é o seguinte, aí para fazer um resumo, para deixar registrado para o pessoal que vai ouvir e que não está aqui. Tem gente que está ouvindo, que está participando, mas não está vindo, está participando voyeur, são os voyeur. Então, olha só, deixa eu colocar o que eu acho que é o resumo do dia. O que a gente avançou? Vou fazer aqui um resumão do que eu vou tirar uma foto, fazer um desenho. Então, o que é o resumo do dia de hoje para mim? É o seguinte, olha só. Tem a implantação da governança digital, que é isso mais ou menos que a gente está falando, tem dois caminhos. Você tem um caminho estratégico, que é o caminho da Disneylandia, os sonhos, e o operacional. Quando você tem um projeto estratégico, esse projeto estratégico, ele cria um laboratório com 4 níveis. O bronze, o silver, o gold e o platino. O cara pode ser estratégico, ele quer fazer o laboratório, mas não tem dinheiro. O que eu vou dizer para ele? Meu irmão, cria o bronze. O que é o bronze? O bronze é cultura. Debate, monitoramento, palestras. Mais nada. Você não vai entregar nada, você só vai ficar discutindo. A galera vai ficar aqui 10% do tempo se aculturando nesse processo. No momento que ele disser assim, cara, já tem uma cultura, tá bacana, não sei o que, papá, eu vou colocar a grana. No momento que você vai colocar a grana, aí você começa a falar em pré-protótipo. Aí você vai começar a falar em pré-protótipo. Você só vai começar a falar em pré-protótipo quando você puder transformar o pré-protótipo em protótipo e entrar em produção. Aí você vai fazer isso aqui. Tá certo? Vamos lá. E o nível de investimento vai sempre aumentando.
o nível de investimento vai sempre aumentando. E no laboratório estratégico, neste laboratório estratégico, quando você entrar em produção, você vai criar uma área separada de produção. É outra área de produção, não é a mesma área que você tem hoje. E você vai aumentar o número de pessoas e essas pessoas daqui vão cuidar dessa nova área de produção. Seria a produção 3.0. Seria a produção 3.0, o modelo de trabalho adaptado para esse ambiente, etc, etc. Então esse aqui é o caminho do laboratório estratégico. Essa produção não volta para trás. Quando você diz assim, cara, um gerente interno, vamos fazer um laboratório operacional, a gente vai depois conversar com a diretoria, não sei o quê, babá, babá. Então, o que vai se fazer aqui? Aqui vai se fazer o operacional. A minha sugestão para o operacional, se o cara disser tal, é ficar só no bronze. Não passar para essas etapas aqui antes de virar estratégico. Essa que eu acho que é a solução. Porque o que acontece? Se o cara diz assim, não, mas eu quero desenvolver, o que vai acontecer? Ele vai passar pelas etapas de desenvolvimento, ele vai chegar na produção, e quando chegar na produção, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para dentro da organização para trazer os novos sistemas para a organização antiga. E vai gerar um sofrimento, né? Vai gerar um fuzuê danado, porque essa organização não está pronta para receber. Essa organização não está pronta para receber. Então ele ficaria aqui, só nessa coisa aqui. Então qual é a luta dessa galera aqui? Transformar este projeto em estratégico. E o estratégico, para virar pré-protótipo, o cara tem que dizer, eu tenho recursos para transformar os teus projetos, os protótipos em produção. Se não tiver, não fale em pré-protótipo. Por quê? Vai criar expectativa na organização e nas pessoas e não vai ser possível. Entendeu? Medalha de bronze. O que vocês acham? Fechou? Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Trabalho de divulgação disso aí, não está precisando massificar. Eu fiquei Não, pensando, ele já pensou nisso. Ele disse que a gente precisa pensar, né, no final desse projeto em uma repactuação com a empresa, com a presidência. Eu acho que com a presidência, o que eu diria, a gente está amadurecendo, né? Mas o que eu diria hoje, no dia 14, o que eu diria hoje é o seguinte, este projeto ele tem que ser um laboratório, um pré-laboratório, ele é um pré-laboratório, ele não é um laboratório, ele é um pré-laboratório para a difusão de cultura. Só isso. Conversa, debate, etc. E ele está funcionando perfeitamente assim. Isso. Então, fortalecer isso, convidar pessoas para trazer, traz o Sandro, traz não sei quem, traz para discutir e vai colocando, etc. Aí o pessoal fala, o que esse laboratório está fazendo? Não. O nosso objetivo é fazer com que este laboratório se transforme num projeto estratégico do IPLAN. No dia que se transformar num projeto estratégico, aí tem um caminho para se fazer o laboratório. Aí o que é o laboratório? Recursos e produção separada. Aí se o cara vier assim, não, eu queria lá no operacional fazer essas etapas. Você até diz, não, tudo bem, mas eu obviamente que alguma coisa aqui, as pessoas podem dar palpite, podem colocar coisas, etc. Isso aí Não é para poder, a nível de teste, fazer algum desenvolvimento, mas não é só a nível de... Não, se você quiser brincar alguma coisa, é o que eu estou te falando, mas é uma coisa que não é organizacional. eu acho que só para acrescentar um detalhezinho que pode ser legal, quando for feita essa, vou chamar de divulgação, esse trabalho de cultural aí, trazer a maior maturidade possível, que a gente refutava. Não, isso não é refutação nenhuma. Nós estamos trazendo aqui coisas que já estão aí, ó, o Taxi Beat está aí, é uma realidade, o não sei o que já está aí, uma realidade. Essa eu acho que é uma grande forma de aculturar o troço. Eu acho que é convidar pessoas. Eu acho que aí faria uma mudança. Minha sugestão é refazer o conceito do laboratório dentro dessa coisa aqui, e aí fazer o seguinte, olha, na verdade nós temos um pré-laboratório, em função da situação da IPLAN. Esse pré-laboratório, ele tem que desenvolver cultura, e vocês criam, das cestas culturais que tem aí, uma vez por mês, é uma coisa que o laboratório organiza. Vocês organizam, convidam pessoas, discutem coisas e tal.
fazem não sei o quê, acho que talvez reforçar aquela coisa do blog e não sei do que, e as pessoas continuarem vibrando nesse mundo 3.0. Aí o cara fala assim, pô, mas isso aí que vocês falam, essa coisa tão legal, etc e tal. Pô, a gente queria... Ó, então quer fazer? Então a primeira coisa, temos que colocar isso como uma estratégia da empresa. Essa estratégia da empresa tem 3 etapas depois do negócio e a gente tem que botar numa área de produção separada, porque é muito diferente do que está acontecendo, senão vai dar problema. Inclusive, eu acho que isso aí merecia até uma nomenclatura melhor, porque quando a gente pensa, quando a gente ouve a palavra produção, a gente pensa como a coisa é aqui. O cara que vai fazer backup, o cara que vai fazer impressão, o cara... É bem mais do que isso, porque um sistema 3.0, ele vai precisar de interação. É uma produção 3.0. Não, é só dar uma ênfase a isso. O que a gente está falando de produção... Não é a mesma produção. Não, é gerenciamento da comunidade, é ver as fraudes, é ver os vandalismos, é treinar os fiscais, às vezes ir para a rua para conversar com as pessoas, é testar os aplicativos. Isso, então... Bom, agora eu posso perguntar para vocês, o que vocês acharam? Legal? Clareou um pouco? Clareou, mas é isso mesmo, nossa limitação hoje. Mas tem que assumir a limitação e acho que o que tem, se a gente colocar isso como um pré-laboratório, eu acho que a gente tem que refazer essa ideia de um pré-laboratório. Aí dizer assim, não, mas, porque por exemplo, aqui no operacional, o pessoal falou do transporte. Não, a gente está esperando, o que está acontecendo? Estão esperando aqui no pré-protótipo, fizeram o pré-protótipo do transporte, estão esperando o ok para virar protótipo. Não é isso? Tá, aí vai virar protótipo. Beleza, aí vai virar projeto. Aí esse projeto vai virar produção. Aí a produção volta para cá, para dentro da organização. Pode até falar, vai ser isso, mas vai ter uma crise danada. Ver como é que resolve essa crise. É só avisar, entrar em produção não é o modelo de produção atual, que tem usuário, tem colaboração, tem o fiscal, tem problema político, tem aí Bom, é isso. Valeu. Sugiro você colocar ali no sinal da setinha a produção 2.0 e ali 3.0. Tá, eu vou escrever um. Você sabe como é que eu estou escrevendo agora? Mudei. Não é que eu mudei para sempre, mas estou fazendo assim. Eu estou escrevendo direto no PowerPoint e colocando assim uma frase por slide. Em vez de escrever no blog, eu estou fazendo essa experiência. Eu boto uma frase por slide. Frases curtas, não pode ser grande. Só uma frase assim. E vou desenvolvendo. Aí eu coloco isso no SlideShare e aí divulgo o SlideShare. Eu percebi que tem muito mais gente que lê slide do que lê blog. Porque é mais fácil. Aí eu tenho uma ferramenta que tem no PowerPoint que você salva em vídeo. Aí eu salvo o vídeo e coloco no YouTube. Valeu. Aí a pessoa lê vendo o filme, né? Não é legal isso? Você sabe que o PowerPoint aceita narração também, né? Eu sei. Mas aí a narração, eu já pensei em fazer a narração, mas aí a narração seria outro modelo, né? Aí seria uma outra coisa, que é legal também. Bom, galera, fechou, né?